Boa noite, irmãos. Vou fazer uma coisa que eu esqueci de fazer ontem, uma coisa essencial. Pedi para minha esposa ficar em pé, por favor. E o pastor Jaime acertou na mosca o nome Itaciara. Imagine, se o brasileiro tem dificuldade, imagine meus pais, ou seja, o sogro dele, norte-americano, com esse nome. Agora, os meus pais, depois de longos anos de treinamento, eles conseguem, mas a maioria dos nossos amigos norte-americanos desistiram e chamam ela de Tassi. Aí ficou assim. Até que não é feio, não. Os irmãos podem abrir suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 8. Eu falei ontem que eu estarei dando uma... A mensagem amanhã vai ser um pouco diferente. Vai ser uma versão resumida de umas palestras que eu dei lá no Seminário Batista, com o assunto Criando Missionários no Lar. E deixa eu fazer uma pequena propaganda. Amanhã eu estarei disponibilizando este livro, que o título do livro é Missões Começam no Lar. E é um trabalho em conjunto, eu e meu pai. E meu pai que me criou, e além de mim ele criou mais 3 filhos, todos os filhos vivendo, servindo ao Senhor. Eu tenho mais um irmão que está no ministério, pastoreando uma igreja, e os outros 2 irmãos são crentes firmes, criando famílias e servindo ao Senhor. Então, as experiências que ele teve, principalmente em me preparar para o campo missionário, eu achei interessante. Nós apresentamos essa matéria no seminário, foi bem recebida. Então resolvi também apresentar para vocês aqui, e será disponível amanhã este livro, que é um trabalho em conjunto, eu e ele. Nós escrevemos no inglês, depois traduzimos para o português, e por um preço razoável de R$5 amanhã. Se você comprar 2, eu deixo por 10. Então, fica à vontade. Irmãos, vamos ler aqui o nosso texto, Atos capítulo 8. Começando em versículo 26 e indo até o final do capítulo. Atos 8, 26 até 40. Diz assim a palavra de Deus: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era surpreendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxime-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro, mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Segundo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água,
o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Oremos, Senhor, que Tu estejas neste momento me dando a capacidade de expor e explicar e ilustrar bem este texto e aplicar bem às nossas vidas. Que através da pregação deste texto, os corações do Teu povo sejam tocados para missões, não de uma forma geral, não de uma forma acadêmica, mas de uma forma pessoal, de uma forma específica, e que possamos ver pessoas desta congregação que estão aqui hoje à noite se dedicando para o campo missionário. Em nome de Jesus Cristo eu peço isso. Amém. Como eu tenho falado desde o início do nosso tempo aqui, um dos meus alvos aqui é recrutamento. O trabalho missionário carece de obreiros. Quando as pessoas perguntam, Pastor André, quais são suas necessidades no campo maranhense? A primeira palavra para sair da minha boca é obreiros. Desesperadamente nós precisamos de obreiros. Eu vou estar domingo pela manhã falando mais especificamente como nós precisamos de obreiros lá. Mas eu sei que o campo maranhense não é o único campo que está precisando de obreiros. Nós estamos precisando desesperadamente em todo o Brasil e o mundo afora, obreiros para estar trazendo o Evangelho. Existem lugares que são ricos em pessoas que poderiam ser obreiros, mas parece que esses lugares, essas igrejas, têm caído uma frieza em nossos corações. E uma acomodação, e uma falta de coragem, e sei lá o que é, a não ser carnalidade e pecado, que tem nos esfriado. Ontem à noite nós falamos sobre uma cosmovisão necessária. Eu creio que é essencial a gente mudar nossa cosmovisão. Aí nós olhamos a vida de Raabe para ver um exemplo bíblico dessa cosmovisão missionária. Se você não ouviu a mensagem ontem, eu vi, alguém me mandou já o link do YouTube. E isso foi rápido, impressionante. Então está aí, você fala com o pessoal depois, eles mandam. Você pode ver o que Raabe tem a ver com missões. Mas hoje nós vamos olhar esse texto aqui de Filipe, e na vida de Filipe, nesse episódio da vida de Filipe, nós vamos ver o que eu creio que seja um microcosmo da vida missionária. Eu acho muito interessante, se nós estamos querendo que as pessoas se desempenhem no campo missionário, se disponibilizem para o campo missionário, que tenham uma visão realística de que é a vida missionária. E melhor do que qualquer outra passagem que eu possa ver, que eu tenho visto, nós vamos ver aqui nessa passagem em Atos, uma vida missionária, vários aspectos que são chaves na vida missionária. Nem toda carreira missionária vai parecer, e vai ter umas coisas aqui que com certeza não vão acontecer com a gente, mas em princípio, nós temos aqui muitos aspectos que são verdade de toda carreira missionária. Eu fico feliz que nós temos aqui outros missionários que vão, eu creio, confirmar. Não, a vida missionária é essa. O que acontece com Filipe aqui, a vida missionária é essa. Quem era Filipe? Filipe não era o discípulo Filipe aqui é o Filipe que era diácono. Um tempo em Atos capítulo 6 nós encontramos ele é colocado como um dos diáconos. Interessante, Filipe era todos os nomes que foram colocados como os diáconos para resolver aquela situação entre as mulheres que eram judias e as mulheres que eram judias, as viúvas que eram judias, mas da tradição grega. Todos os nomes que foram colocados para resolver essa situação eram nomes gregos. Então Filipe provavelmente era um judeu, mas que veio a Cristo através da tradição grega e não da tradição hebraica, judaica, certo? Isso
talvez seja interessante, talvez seja relevante, porque Deus o enviou nessa missão. Talvez a gente chegue lá daqui a pouco. Mas nós vamos ver pelo menos 5 aspectos chaves da vida missionária. E como são 5, nós vamos correr um pouco. Primeiro, em versículo 26, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Próximas palavras são chaves. 5 palavras. Ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Um missionário obedece o chamado. Teria muitos motivos para o Felipe talvez debater, argumentar com Deus. A gente vê no capítulo anterior que o Felipe estava tendo um ministério excelente em Samaria. O ministério dele lá em Samaria estava bombando. As coisas estavam muito boas lá. Muita gente se convertendo. Muita gente. Mas Deus diz, você vai para outro lugar. E é interessante que Deus fala para ele, você vai para Silá, esse caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Então eu vou tirar você de um ministério, digamos, urbano, onde você está se saindo muito bem, e você vai para esse lugar deserto. Deserto quer dizer o quê? Pouca gente. Geralmente você não encontra multidões dentro do deserto, a não ser que você esteja lendo o livro de Êxodo, certo? Mas ele vai para esse lugar deserto. Agora, nós sabemos, lendo o texto, que Deus tinha uma pessoa com que ele queria que evangelizasse, né? Desculpe, o português saiu. Com que ele precisava falar, mas ele não falou isso para o Felipe. Ele disse simplesmente, você vai. E Felipe, ele se levantou e foi. Obediência ao chamado. Muitas vezes, eu não vou dizer 100% das vezes, mas muitas vezes Deus tira a gente de um lugar onde a gente está confortável, onde as coisas estão indo bem, para nos enviar para um lugar de incerteza. Esta é a natureza do chamado missionário. Não vou dizer 100% das vezes, mas muitas vezes. Eu sei que isso foi verdade na minha vida, vindo dos States para o Brasil, tudo bem, mas até do Cariri para o Maranhão, porque no Cariri as coisas estavam muito boas. Quando a gente trabalhou lá 5 anos e a coisa lá estava excelente. Eu estava gostando do trabalho, minha esposa estava gostando do trabalho que a gente estava fazendo, a gente estava morando numa casa boa, meus filhos estavam numa escola boa, a coisa estava indo muito bem, obrigado. Aí, sempre essa visão na minha cabeça, sempre essa noção, desde minha primeira visita para o Maranhão, que Deus queria que eu fosse lá. A necessidade do campo me chamava. Aí chegou a hora e nós vamos para o Maranhão. E não foi só uma pessoa não, que chegou para nós e disse, olha, as coisas aqui estão muito boas, por que vocês não ficam aqui? Aí eu olhava e dizia, é justamente por isso. A coisa aqui é muito boa. No Cariri a gente tem faixa de entre 30 e 40 igrejas e congregações. Se você contar as 3 cidades e as pequenas comunidades ao redor, reuniões de pastores enormes. Nesse momento, no Maranhão, nossas reuniões de pastores, somos 4. Agora, isso tem suas vantagens. Reuniões muito mais rápidas. Mais comida para cada um nas reuniões também. Porém, existem grandes vantagens em números e nós não temos isso. Por que você vai deixar o Cariri, terra prometida, né, onde mana leite e mel, e você vai para o Maranhão, onde tem meio mundo de problemas? Por quê? Olha, porque foi aí que Deus nos chamou. Um missionário obedece o chamado.
E pode ser, eu acho bem provável, num grupo do tamanho desse, que existe uma pessoa aqui, crente em Jesus Cristo, que Deus está tocando na sua vida. Você vê as apresentações do Irineu, do missionário Irineu, e do missionário que fugiu o nome, Reginaldo, né? Desculpe, eu sabia disso. Missionário Reginaldo, e você vê suas apresentações, e não, Deus quer que eu esteja no campo missionário, mas tem tanta coisa, tem minha educação, tem minha carreira, tem minha família, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? O que que Felipe fez? Ele se levantou e foi. O que que você vai fazer? Você vai obedecer ou não? Primeiro aspecto, o missionário obedece o chamado. Segundo, 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era surpreendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então ele chega lá, Felipe chega para onde ele vai, e de repente ele depara com esse homem chegando. E veja a descrição, ele era etíope, uma diferença étnica, eunuco, uma diferença física. Alto oficial de Candace, diferença econômica. Qual o ponto aqui? O chamado missionário, muitas vezes, eu diria 99,9% das vezes, é um chamado para trabalhar com gente diferente do que nós. Um chamado missionário, 99,9% das vezes, é um chamado para trabalhar com gente diferente do que nós. Aí você fala, não, pastor André, o negócio é o seguinte, eu estou sentindo chamado, eu vou ajudar vocês lá no Maranhão, e o maranhense não é muito diferente do que eu. Não é. Eu sou brasileiro, eu não, mas você falando, hipoteticamente para mim. Eu sou brasileiro, eles são brasileiros, é a mesma coisa. Farinha no mesmo saco. Alguém aqui já andou no Maranhão? Fora, alguns não querem admitir. Tem algum maranhense aqui, fora minha esposa? Tem algum maranhense aqui? Não quer admitir. Vou lhes dar aqui uma pequena educação na língua maranhense. No Maranhão a gente não dá murro, a gente não dá tapa. Agora não é que o maranhense seja mais pacífico, é porque lá a gente dá um bogue, B-O-G, um bogue. Se alguém chegar, eu vou te dar um bogue, corra para o outro lado. O maranhense, não tem maranhense burro. Não tem, maranhense não é burro, é abestado. No Maranhão a gente não fica espiando a vida dos outros. A gente não fica espiando, a gente fica marocando. Deixe de marocar, rapaz. Tem uma lista, eu estou só escolhendo, porque são muitos. Sim. O maranhense, agora isso fica um pouco estranho, mas o maranhense não toma banho. Não vai tomar banho, né? Como é que é? A minha esposa está me corrigindo, é ela que fala fluentemente. Sim, a gente não toma banho, a gente banha. Ninguém, não, se você fala, eu vou tomar banho, tu é de onde, rapaz? Eu vou banhar, tá certo. Agora, ela vai dizer agora que isso se encontra na Bíblia, é desse jeito na Bíblia. Então, depois ela mostra a referência. Para não falar na bendita Guaraná Jesus. Aí todo mundo, Guaraná Jesus. E eu, irmãos, eu nunca, casado com ela durante muitos anos, eu não desconfiava como isso é uma religião lá. Até que eu cheguei lá, eu estava lá numa igreja, num evento social, e chegou uma senhora da igreja, e ela tinha uma bandeja com copinhos, a metade era cor-de-rosa, né, e a metade preto, metade Jesus, a metade Coca-Cola.
E ela chega para mim e diz, pastor, o senhor quer o qual? Qual que o senhor escolha? Jesus ou Barrabás? Nesse momento, eu queria tanto uma Coca-Cola, mas quando se coloca desse jeito, o ponto, irmãos, é esse. Eu poderia contar até as minhas experiências como norte-americano vindo para o Brasil, passar a noite toda contando, né? Mas o ponto é esse. Deus nos chama para trabalhar com gente diferente do que nós. Até se Ele te chamar para evangelizar teu vizinho tem um pano de fundo, tem uma situação, tem um status, tem uma situação econômica diferente do que a tua. E você tem que superar isso. E nós temos que ir com um forte pensamento que todas as pessoas são criadas na imagem e semelhança de Deus. Nós temos que tirar por completo, qualquer atitude de superioridade que nós temos. E nós precisamos chegar como um pecador, como eu falo para a minha igreja, como um mendigo, mostrando para outros mendigos onde eu encontrei pão. Esse é o trabalho missionário. Então, o missionário obedece o chamado, o missionário lida com diferenças culturais, lida com pessoas diferentes. Versículo 35, talvez isso seja óbvio, mas é importante a gente ver, sumarizando aqui, o eunuco está lendo Isaías, ele chega lá e é uma oportunidade dourada. O rapaz lendo o livro de Isaías, e ele vai lendo Isaías e o Felipe começa a conversar com ele, se junta com ele lá na carruagem, e eu acho fantástico o versículo 35. Então, Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E Deus, na vida do missionário, Deus providencia, Deus abre oportunidades onde nós precisamos entrar e se nós estamos fazendo o nosso trabalho corretamente, nós vamos entrar com a palavra de Deus. A ferramenta principal de missões, escreva isso bem, a ferramenta principal de missões é a palavra de Deus. E nós precisamos estar aptos a abrir, a colocar, mostrar de início a fim Jesus Cristo. Porque nós nunca sabemos a parte da palavra de Deus que vai tocar na pessoa. Eu já ouvi falar, por exemplo, de um homem que se converteu, ele era um ateu e ele dizia a palavra de Deus não tem nada para nós hoje, não tem nenhuma relevância para nós hoje. Aí um amigo dele abriu para ele em Provérbios, ele abriu a Bíblia e disse, eu vou provar. E colocou seu dedo em Provérbios, e era o texto, agora para citar em português, os irmãos vão me ajudando, onde diz em Provérbios, uma mulher rixosa é como gota de água que derrama. Vocês conhecem essa passagem? E ele olhou essa passagem e disse, pois é, isso aí é verdade. Aí, talvez tenha outras coisas que sejam verdade. Nosso trabalho como missionários é abrir a palavra de Deus e mostrar Jesus. Puro e simples. Abrir a palavra de Deus e mostrar Jesus. Tudo que nós fazemos gira em torno disso. A construção que o irmão está fazendo gira em torno disso. Por que você está construindo uma igreja? Por que nós estamos construindo uma igreja? Para poder ter um lugar para abrir a palavra de Deus e explicar Jesus, pregar Jesus. No domingo nós vamos falar do trabalho de acampamento lá. Por que eu estou tendo essa dor de cabeça de fazer um acampamento? Para quê? Para ter um lugar onde nós podemos reunir pessoas que vão ter que ficar lá para ouvir a palavra de Deus. Tudo que a gente faz em prol da palavra de Deus. Por que vez por outra eu ensino inglês? Porque eu tenho muitas oportunidades através do ensino de inglês para abrir a palavra de Deus. Tudo que a gente faz é através disso.
eu poderia falar muito mais, o tempo passa. Então, o missionário obedece ao chamado, o missionário lida com diferenças entre pessoas, o missionário é estudado na palavra, o missionário sabe se adaptar. Veja aqui, eu acho muito interessante, 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Agora, existe um problema textual em 37, se você quer aceitar, se não, tudo bem, não faz muita diferença. 38, então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Para nós, batistas regulares, eu sou batista regular da Gema, meu pai é pastor batista regular, mais de 40 anos, eu era batista regular antes de ser crente. Estava esperando um amém aí. Mas para um batista regular isso é um pouco irregular, não é? A pessoa se converte e vai se batizar logo. Agora pense na situação, o homem realmente se converteu, ele está de volta para a Etiópia, Felipe não vai ver nunca mais. Então, quando é e como é que ele vai obedecer a Deus? Outra coisa, Felipe, a gente entende, era apenas diácono. Tinha os apóstolos, nenhum dos apóstolos estava lá. Eu não sei como era a mentalidade de Felipe, mas pode ser que tudo... isso é tudo muito irregular. Tudo muito diferente do que a gente faz em Samaria, muito diferente do que a gente fazia em Jerusalém. Ele não vai ter nem tempo para fazer nosso curso de batismo, como é que pode? A única coisa que ele... Cadê o discipulado? A única coisa que ele vai ter é as Escrituras e o Espírito Santo. O cara está lascado. E o etíope pergunta: por que eu não posso ser batizado? Aí então, bora, vamos fazer um batismo. Aqui mesmo a gente faz. O que eu quero dizer com isso? Um missionário sabe se adaptar. Uma das qualidades mais importantes para um missionário, em termos de personalidade, é a capacidade de adaptar-se às situações. Porque o trabalho missionário é diferente. Eu não estou dizendo que um pastorado não seja desafiador, tem vários desafios. Mas o trabalho missionário é diferente em termos de que a gente faz muito por improviso. Quando você está começando uma igreja, quando você está evangelizando um povo não evangelizado, é muito diferente do que estar pastoreando uma igreja já estruturada. Muito diferente. Aí, às vezes, você tem que fazer... Irmãos, eu confesso que, às vezes, eu ficava com atitude ruim. Os irmãos talvez passaram por isso, talvez, com certeza, são mais espirituais do que eu e não passaram por isso. Mas todo santo domingo, nossa igreja reunia numa creche, a Igreja Batista Regular Ebenezer. E a gente tinha que chegar lá e montar as cadeiras, e às vezes até montar luminários nessa creche, lá de fora onde a gente reunia, para uma área coberta, para depois do culto jogar tudo dentro das caixas, desmontar todas as cadeiras e levar embora. E era cansativo. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas em São Luís, no Maranhão, chove. Muito. A gente trouxe um pouco dessa chuva com a gente ontem. Então, de nada. Mas chove, vez por outra a gente chegava na igreja, na creche, na área coberta, mas a chuva descia e depositava até essa altura aqui, a câmera aqui, essa altura aqui de areia. Em nossa igreja, a gente precisava chegar com pá e enxada para tirar essa areia antes de ter um culto. Isso aconteceu no Dia das Mães, um culto relativamente importante na igreja. Aí eu ficava, rapaz, o pastor Valnei lá na Manancial, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Se você escolher o campo missionário, se prepare para ter coisas, passar por experiências que nenhuma aula de seminário pode lhe preparar.
Isso é verdade no pastorado também, mas eu digo que é aumentado no campo missionário. Eu estou falando isso não para assustar, mas lhe preparar, porque Deus está chamando, eu creio, pessoas para o campo missionário, se prepare para isso, psicologicamente. Um dia eu estava chegando na igreja lá, eu tinha um carro, era um Fiat Uno, eu amava esse carro. Eu chamava esse carro do matador de jumento, porque matei um jumento com o carro. E o carro continuou, era um tanque, o jumento chegou a óbito e o carro continuou, né? Consertei, tudo e continuou. Eu cheguei na igreja junto com um diácono meu, dentro do matador de jumento. Aí nós chegamos e a gente, antes de chegar na creche, a gente precisava subir para pegar uns materiais em outra casa. Quando a gente subiu, 2 rapazes passaram por trás da gente. Na distância, vinha um dos nossos jovens também para o mesmo culto. Vinha andando. Aí o diácono do meu lado, que é daquele bairro, ele disse: pastor, deixa eu sair do carro. Por quê? Aí ele disse: olha, é porque esses 2 sujeitos que passaram por trás da gente vão assaltar o William, o menino que estava vindo. Aí eu disse para ele: você não vai para canto nenhum. Eu botei num ré e olhei lá e, como ele disse, os 2 estavam começando a abordar o nosso jovem. Aí eu coloquei o carro na marcha mais baixo, comecei a como se chama, desligar as luzes bem, eu fiz o carro fazer desse jeito. Melhor do que tentar explicar no português. Aí foi embora, tinha pedras voando para tudo que era canto, e eu correndo, e os 2 bandidos olharam para mim e vinha um matador de jumento chegando por cima deles. E no início, eu não sei, eles pensaram que eu ia passar direto, não sei, mas eu fui direto para eles, aí eles viram e começaram a correr. E eu correndo atrás deles. Aí meu diácono do meu lado: pega eles, pastor, pega eles. E eu pensando, naquele momento, puxa, eu faltei essa aula no seminário. Não tinha essa aula no seminário, faltei. A história terminou bem, ninguém morreu. Os dois meninos pularam um muro que tinha, saíram pelo mato. Aí o meu diácono: puxa, pastor, não pegou. É muito ruim. Eu poderia ver a manchete na notícia, no jornal: pastor, missionário mata 2, que já matou um jumento, mata 2 bandidos. Agora, essa foi engraçada, mas irmãos, e os meus colegas aqui, eu conheço um pouco de seus ministérios. Nem todo evento é assim. Já passei 2 noites no IML, esperando liberar corpos de amigos. Já muita coisa. Eu não vou passar a noite toda aqui, mas muita coisa. Eu falei ontem, realizei casamento de uma moça que trazia muita energia para a nossa igreja. 8 meses depois fiz o funeral dela. Né? Muita coisa que o missionário faz no decorrer do ministério. E você tem que entrar nisso sabendo que vale a pena. Você precisa entrar nisso com um forte entendimento que vale a pena. Finalmente, nós temos o relato no final: quando saíram da água, versículo 39, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Então nós temos a cena, acontece o batismo, os 2 saem da água e de repente Filipe, está em outro lugar. E o eunuco está lá sozinho. Aí ele, depois, com certeza do susto, ele entende que Deus está trabalhando e ele fica alegre, sai pelo seu caminho, se alegrando na sua nova vida como crente. A tradição nos disse que foi esse que estabeleceu o que nós temos hoje como a igreja etíope. Não sei, é a tradição que nos disse isso. Mas o que eu quero focalizar aqui é Deus cuidando dos detalhes.
Felipe, quando Deus disse para ele, olha, você vai para esse lugar deserto, Felipe não perguntou, e a minha volta? E a minha passagem de volta? E a viagem de volta? Como é que eu vou fazer? Para onde eu vou depois disso? Essas perguntas não entravam. Ele deixou Deus cuidar da situação e Deus cuidou desses detalhes de uma forma milagrosa. Ele não precisou confiar na Latam, pastor. Não precisou lidar com Latam. Depois pergunta essa história. Deus cuidou dessa situação. Agora, a gente não entende que hoje em dia Deus não trabalha dessa forma. Atos é um livro transicional. Deus não, de forma geral, pega a gente. Seria bom, né? Se Deus pegasse a gente e levasse de volta para São Luís depois da conferência, dessa forma, seria fantástico. Muito bom. Mas esse mesmo Deus, Ele continua cuidando dos detalhes. E nós, se você vai entrar no campo de ministério, no campo missionário, uma lição que você vai aprender vez após vez, após vez, após vez, é para deixar Deus cuidar dos detalhes. Coisas acontecem que a gente não entende o porquê. E às vezes Deus não responde, às vezes a resposta vem logo, às vezes vem muito tempo depois. Mas você, como missionário, você precisa confiar que Deus tem um propósito em tudo isso. Uma das primeiras vezes que eu vi, o primeiro exemplo que eu tive disso que eu lembro, aqui no Brasil, não sei se foi o primeiro, mas um dos mais marcantes, foi uma viagem que eu fiz nessa época que eu era seminarista no Seminário Batista, anos 90, então seria em torno de 95, 96. Eu fiz uma viagem de Juazeiro do Cariri para cá. Eu fiz nós fomos numa caravana de carros, era a família de pastor Jaime Leonardo, família de pastor Marcos Lounsborough e família de pastor Marcos Wilson. 3 carros, fazendo essa viagem de Juazeiro para cá. E nessa viagem, entre os 3 carros, furamos 6 pneus. A estrada era um pouco mais precária nessa época do que hoje em dia. Eu digo um pouco, era muito mais. E dentre os 3 carros, 6 pneus. Eu acho que 3 desses pneus era o carro de Marcos Wilson. Só o carro dele e 3 pneus. E então a gente tinha um sistema, furava um pneu, aí o carro com o pneu furado ficava e os outros 2 foram em busca de borracharia. Aí depois trazia o pneu de volta, colocava e ia embora de novo. Aí furava outro pneu e a gente parava e o mesmo sistema de novo. Era uma viagem um tanto demorada. Eu lembro, depois que furou o último pneu, que era o carro de Marcos Wilson, eu fiquei lá com eles, foi ele, o Marcos Wilson, o filho dele e eu, do lado da rua, esperando os outros voltar com um pneu consertado. E eu nunca vou esquecer a atitude de alegria que o Marcos Wilson teve naquele momento. Eu fiquei refletindo, puxa, acaba de furar 3 pneus, não um pneu, eu fico frustrado quando furo um pneu, 3 pneus, uma despesa grande, demorando muito, e aqui esse homem está cheio de alegria. Por quê? Aí nós começamos, eu abordei esse assunto com ele. Aí, nesse momento, ele me ensinou, não em tantas palavras, mas pela sua atitude, pelas suas ações, de que a alegria de servir ao Senhor transborda qualquer sofrimento. A alegria de servir ao Senhor transborda qualquer sofrimento. Nós temos passado vários momentos de sofrimento em nosso ministério. Mas eu nunca quero ficar enfatizando esses momentos de sofrimento. Porque eu tenho medo de enfatizar tanto
que eu não vou comunicar bem a alegria que é servir ao Senhor. E como Deus tem operado em todos aqueles momentos de sofrimento para a sua glória. E se você vai para o campo missionário, existem dois extremos em apresentações missionárias. E graças a Deus eu fiquei muito edificado pelas duas apresentações aqui, dois extremos. Ou você vai apresentar o campo missionário como 1000 maravilhas. E olha, que Deus está fazendo, e olha, tantas pessoas se converteram, e olha, como nós conseguimos fazer isso, e você fica pensando, puxa, esse homem, esse missionário, ele não passa por nenhuma dificuldade. E isso não é realista. E também vem um missionário, rapaz, nossa vida é um sofrimento, e eu não sei porque Deus nos colocou ali, mas nós estamos aí servindo a Deus. E nós vamos morrer aí. É uma tristeza. Eu tenho assistido a apresentações dos dois extremos e os dois não servem bem o propósito. Há sofrimento, há dificuldades, há problemas a serem resolvidos. Mas nós servimos ao Deus que pegou o Felipe e tirou do lugar onde estava e colocou no outro. Nós servimos esse mesmo Deus com o mesmo poder. Ele não faz as coisas do mesmo jeito, mas ele é poderoso. Não perdeu nenhum pingo do seu poder. E nosso exemplo, é claro, é Jesus Cristo, que sofreu tudo o que ele sofreu. Por quê? Por causa da alegria que foi posto na sua frente. Minha oração, através dessa passagem, através dessa mensagem, é que os irmãos, as irmãs e especificamente os jovens que estão olhando para a sua carreira, olhando para a sua vida na frente, e talvez Deus esteja mexendo, que vocês tenham uma ideia realista do que é o campo missionário. E que essa ideia possa lhe impulsionar, possa lhe motivar, incentivar a seguir essa carreira com toda a sua energia, toda a sua força, para toda a sua vida. Amém? Que Deus abençoe.